Depois de assistir 6 filmes de Minions e meu malvado favorito, todo mundo se tornou fã dessa franquia de animação incrível. Mas será que mesmo depois de quase 15 anos de produções, você já notou todos os detalhes e easter eggs? Em Meu Malvado Favorito 3, quando Drew fala pro seu irmão gêmeo que seu pai sempre acompanhou os passos do chefe dos Minions, muitos se perguntaram como afinal de contas ele fazia isso. E a resposta está, acredite se quiser, no primeiro filme, logo no início. Quando Gru vai até a porta para atender as suas futuras filhas, podemos ver que na sua parede estão emolduradas matérias de jornais, com a sua foto e com títulos que falam sobre como ele é um grande vilão. E não é só isso, a gente vê que em um dos jornais está a notícia de que o futuro marido da Lucy foi escolhido como o vilão do ano. E notamos que em sua foto, o nosso querido Gru ainda tinha uma cabeleira preta e farta, mais ou menos como a do Brett, o vilão do filme, o que indica que isso aconteceu há muito tempo atrás, talvez quando Gru tivesse acabado de se formar, e por isso ele tenha ficado tão chateado quando o Maxime ganhou o prêmio no início de Meu Malvado Favorito 4. Pois é, eu acho que eu nunca tinha notado esse detalhe de 15 anos atrás. Confira agora a nossa lista de 20 referências e easter eggs que tá sensacional. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. Se você já viu algum filme ou desenho do Jack Chan, um dos maiores artistas marciais de ação e comédia, pode ter percebido que tinha um pouco do personagem em Minions 2. Isso porque a Mestre Shao foi inspirada na grande estrela chinesa de Hollywood. Inclusive até os seus movimentos de luta foram inspirados no ator e em seus filmes. Mas ele não foi o único artista marcial a ser utilizado como inspiração na segunda produção dos Minions. Isso porque o maior ator de todos os tempos é referenciado algumas vezes. Quando os Minions e o Willy Cobra vão enfrentar o Sexteto Sinistro, vemos o Kevin transformado em coelho e passa o dedo da pata em seu focinho. Essa é uma clara referência a esse mesmo comportamento que Bruce Lee sempre fazia em vários dos seus filmes de Kung Fu. Da mesma forma, a roupa que o trio de Minions principais utiliza é também uma clara referência ao macacão amarelo usado por Bruce Lee no filme Operação Dragão. Voltando agora à primeira produção, vemos que quando Gru vai ao Banco do Mal, existe uma placa na parte de cima da instituição, onde está escrito o antigo Lehman Brothers. Isso até faz sentido no filme que foi lançado em 2010, já que 2 anos antes o banco tinha quebrado e ido à falência. Só que se a gente voltar no tempo e avançarmos nos filmes, em Minions 2, que se passa em 76, Willy Cobra e Gru entram no mesmo banco, só que 40 anos no passado. Então fica a pergunta: se o Banco do Mal foi criado depois que o banco Lehman Brothers faliu em 2008, como ele existia em 76? E se você é fã dos Minions e do Gru, comenta aqui embaixo o nome do seu Minion preferido. O meu é o Mel. E o seu? Em vários momentos em Minions 2 e em Meu Malvado Favorito 3, vemos ele se envolvendo em situações com papel higiênico cor-de-rosa. O interessante é que esse objeto foi criado na França, que é exatamente o lugar onde os Minions e o Gru foram desenvolvidos. Inclusive o dublador e diretor dos 3 primeiros filmes da franquia, Pierre Coffin, é francês. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que inicialmente a ideia era que os Minions fossem projetados pelo Gru biologicamente e se multiplicassem por divisão celular? Encontramos algumas evidências disso no primeiro filme, quando o Gru tá no quarto das meninas e a gente pode ver um quadro de projetos. Sobre a multiplicação deles no curta de animação Dia de Treinamento, a gente vê que a abertura mostra os Minions se dividindo como células, mas tudo acabou sendo remodelado depois, já que eles fizeram um sucesso estrondoso. Então surge uma nova história de criação para alguns dos personagens mais famosos do mundo das animações. Inclusive, se olharmos bem para a decoração do quarto das garotas, poderemos ver não uma, mas 3 versões robóticas dos Minions na estante, perto do quadro da Mona Lisa, indicando que de fato eles seriam um ser meio biológico e meio mecânico na ideia inicial. Inclusive um deles volta a aparecer nas memórias do Mel, quando ele tá na cadeia, mostrando que os robôs ainda estão por lá
lá até agora, só que dessa vez no laboratório do Gru. Outro detalhe que a gente também consegue notar no quarto é que existem miniaturas na outra estante dos principais veículos do Gru, a sua nave e o seu carro, que ele sempre estaciona de maneira tão sutil nas ruas da sua cidade. No segundo filme dos Minions, a gente vê que o Otto sai de monociclo depois de ficar triste por ter perdido a Pedra do Zodíaco. E a gente vê o Minion pedalar tão rápido que ele ultrapassa uma pessoa de moto. Esse cara é simplesmente o maior dublê da história dos Estados Unidos, que se chama Evel Knievel. Ultrapassar um dublê profissional pedalando com certeza é uma coisa que um ser normal não conseguiria. Otto seria o primeiro Mega Minion? Porque pedalar assim não é normal. E a gente pode ver que temos até mesmo alguns Minions escondidos ao longo de vários momentos dos filmes, que só conseguimos encontrar depois de anos. Por exemplo, quando o Gru está brincando com as garotas de tomar chá, a gente vê que 3 Minions estão presentes. Você consegue vê-los? Primeiro temos o de estatura normal, e em sua mão a gente vê o Mini Minion, que ficou pequeno graças à arma de encolhimento que o Gru e os seus servos roubaram. Existe um terceiro escondido no quadro que tá na parede perto da planta carnívora. Na bela pintura a óleo a gente pode ver um solitário na beira de uma lagoa olhando para a lua. Bem poético, eu tenho que admitir. E se você acha legal ver vídeos sobre desenhos e animações, clica no botão de inscrição aqui embaixo. Tem conteúdo novo todos os dias. Um dos membros mais mandões do Sexteto Sinistro é o Jean-Claude, que tem a garra de caranguejo mecânica. Isso provavelmente você já sabia. O que você e uma galera não sabem ainda é que o personagem foi inspirado nos vilões psicóticos do filme Laranja Mecânica, lançado em 1972. 4 anos antes dos acontecimentos de Minions 2. As suas roupas e seus chapéus são idênticos aos de Alex, o chefe da gangue. Inclusive, o nome do vilão do Sexteto Sinistro foi criado em homenagem a Jean-Claude Van Damme, um ator de filmes de ação que fez muito sucesso nos anos 80 e 90. Van Damme foi o dublador do Jean-Claude no filme dos Minions 2, uma homenagem bem legal a esse grande ator do cinema. Falando agora dos Minions roxos, aquela versão tenebrosa deles, desenvolvida pelo Dr. Nefário pro El Macho, sabia que o design deles foi inspirado em um dos personagens dos Looney Tunes. Se trata de um episódio do Piu Piu e Frajola em que o pequeno passarinho amarelo toma uma poção que o transforma e destransforma várias vezes em um enorme monstro que aterroriza o pobre gato. Claro que ele serviu de inspiração pro design dos Minions transformados, já que a sua cor mudou completamente. Mas os personagens da Warner não são os únicos a serem satirizados nos filmes de meu malvado favorito, inclusive nesse mesmo segundo. Isso porque em uma das cenas em que Gru, Lucy e 2 Minions estão embaixo d'água em mini submarinos, podemos ver que os servos do Gru passam por 2 peixes palhaços e aparentemente matam um deles. E além disso, os Minions ainda dão risada. Essa é uma referência a Procurando Nemo, da Pixar, lançado em 2004. A cena seria uma indicação de que a mãe do Nemo, na verdade, teria morrido de uma forma diferente das que Marlin tinha contado para o seu pequeno filho. Quando os Minions estão na fila para serem tatuados, se você olhar para a parte final, vai notar que um deles está literalmente dormindo. Ele provavelmente é o mesmo que está dormindo no banco do refeitório durante a guerra de comida, dando a entender que parece que existe um que está sempre com sono. E depois que saem da prisão, os Minions vão ajudar o Gru e tentam furar a bola de goma de mascar do Brett. E note que um dos seres amarelos está utilizando uma espada para isso. Só que acidentalmente ela se solta e acaba voando. E logo depois cai e atinge outro Minion. Mas calma, quando a gente coloca a imagem em câmera lenta, vemos que o que atingiu o coitado foi o cabo da espada e não a lâmina. Ainda bem. Em Meu Malvado Favorito 3, a gente vê que Gru e Dru invadem o quartel-general do Brett para recuperar o item que o vilão tinha roubado. E veja que os dois utilizam roupas bem apertadas de cores completamente diferentes, com o Gru vestindo preto e o Dru vestindo branco. Essa é uma referência aos quadrinhos e desenhos históricos Spy vs Spy, em que vemos 2 personagens iguais como Gru e Dru, que vivem pregando peças um no outro, e um se veste de preto e o outro de branco. Detalhe, no quadrinho os 2 também são irmãos gêmeos. Estamos terminando o vídeo, mas não sem antes deixar 2 opções de conteúdos muito legais para você assistir agora mesmo se quiser. Valeu e até a próxima!